Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos fazendo o encerramento do trimestre, do terceiro trimestre do encerramento da Escola Dominical aqui na AD Brasil JF. Então estaremos relembrando o que nós estudamos durante o trimestre e depois, no final, teremos a aula número 13, a lição número 13, para que nós aprendamos mais e mais e glorificamos ao nosso Senhor. Então, o nosso encerramento hoje em nome de Jesus. A nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical, nós temos um apreço muito grande por essa aula. Estamos usando a revista da nossa editora Betel, onde tem toda a literatura para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. A nossa revista, esse trimestre, ela abordou a relevância da igreja, a importância da igreja, sua essência e sua missão. Sua essência, o que é a igreja, e sua missão, o que a igreja deve fazer. Então foi muito bom nós conversarmos sobre este assunto, porque nós estudamos sobre nós mesmos, o nosso agir nessa trajetória ao encontro do Senhor. Então, na lição de número 1, nós estudamos a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Então, para haver uma boa doutrina, um bom ensinamento na igreja, precisa ter por base a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. E a Bíblia diz para nós que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Como ela faz para nós um bem tão importante, a ponto do salmista dizer, ela é mais doce que o mel. Mesmo na hora que a palavra de Deus está nos corrigindo, ela continua sendo mais doce que o mel. O texto áureo da lição de número 1 foi em Apocalipse 3:8, que diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, João, escrevendo à igreja de Filadélfia, ele diz, vocês guardaram a palavra de Deus. Então, porque guardaram a palavra de Deus, então Deus colocou uma porta aberta diante daquela igreja. E hoje, guardando a palavra de Deus, Deus abre uma porta diante de nós. Desta forma, a igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias, uma igreja que guardou a palavra e as portas foram abertas diante dela. A verdade aplicada da lição número 1 foi, a palavra de Deus é o alicerce da igreja, ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. A nossa vida cristã é norteada pela palavra de Deus, aquilo que Deus quer que façamos. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando nós lemos um versículo que ele alegra o nosso coração, ela é inspirada por Deus. Mas se lemos um versículo que ele está nos corrigindo, continua sendo a palavra de Deus, porque Deus corrige aquele que o ama. Então, a Bíblia não diz, o Senhor enriquece a quem ama, mas sim, o Senhor corrige a quem ama. Então, nós amamos a Bíblia porque ela nos ensina, ela nos corrige. Na lição de número 2, nós estudamos a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Então, número 1, estudamos que a palavra é a base. Número 2, estudamos sobre a adoração, como a devemos adorar, como devemos fazer e prestar uma adoração verdadeira ao Senhor. Então, nós gostamos muito do microfone para adorar ao Senhor, mas adorar ao Senhor tendo por base a palavra de Deus. Aqui em Holy Bible, a Bíblia Sagrada é a base de toda a adoração, de toda a vida cristã. O nosso texto áureo para essa lição foi em 2 Coríntios. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, que é hino, cântico, tem doutrina, ensinamento, tem revelação,
tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: olha, o que vocês vão fazer quando reunir? Faça-se tudo para a edificação. Cada um apresenta de acordo com o dom, com o talento que Deus deu. E aqui a adoração veio em primeiro lugar. A adoração veio em primeiro lugar. Olha o que diz esse pensamento: verdadeiros adoradores são esses que o Pai procura. Interessante que lá no livro de João, no Evangelho de João, Deus não procura a verdadeira adoração, mas sim o verdadeiro adorador, o que está no coração da pessoa que está adorando. E é assim que Deus está procurando, verdadeiros adoradores. A verdade aplicada desta lição foi: o culto a Deus é a celebração do seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos em conformidade com as Escrituras. Então, o nosso culto é um culto de gratidão, não só pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. Nós somos criados para adorar ao Senhor, servir a Ele de todo o nosso coração. Quando fala de adoração, nesta lição número 2 mesmo, falou muito a respeito do Salmo 122. O salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar ao Senhor. O Salmo 122, ele faz parte de um número de Salmos 120 até o 134, que é conhecido como os cânticos dos degraus. Cada um das pessoas iam ao templo periodicamente adorar, e à medida que eles iam subindo a montanha, eles iam parando e cantando um salmo, parava, cantava outro salmo, até chegar em Jerusalém, que está no Monte Sião, onde eles iam adorar a Deus. Começava na saída cantando o Salmo 120 até o Salmo 134. Veja se você consegue ver assim. Então, cantava o hino 120 antes de sair. No 122 ele já diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 123, 124, 125, eles iam subindo, hospedando, parando e adorando ao Senhor. De outra estrada também outros estavam vindo para adorar ao Senhor. Quando chegava aqui pertinho de Jerusalém, eles diziam assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora eles estavam se encontrando, aí ele diz assim: vamos adorar ao Senhor, vamos entrar para os atos do Senhor e adorar ao Senhor. Então o Salmo 122 faz parte dos cânticos dos degraus, cada momento aproximando mais e mais de Deus para prestar uma adoração. Na lição de número 3, nós estudamos a relevância da igreja no cumprimento da missão. A igreja tem uma missão a ser cumprida, e nós vamos cumprir esta missão na unção do Espírito de Deus, fazendo a nossa parte, continuando a obra que Jesus começou aqui na terra. Então, na igreja primitiva, a igreja se reunia aqui no templo, a igreja se reunia nos átrios, aqui nesses átrios do templo, para prestar a Deus culto e pregar a palavra de Deus. Aqui aconteceram muitos milagres, mas depois a igreja não poderia estar ali no templo e começou na casa de Maria, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, o nosso texto áureo desta lição é: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui esse ide, lá no gerúndio do grego, quer dizer indo, por onde você estiver indo, ensinai a todas as pessoas. Uma ordem de Deus em movimento. Então, quando a igreja não estava mais reunindo lá no templo antigo, eles começaram a se reunir na casa de Maria, a mãe do João Marcos. Aqui Maria morava na parte embaixo da casa, e em cima tinha um cenáculo. Aqui em cima, nesse cenáculo, foi o lugar que Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Foi aqui neste lugar. E foi também aqui no cenáculo que o Espírito Santo foi derramado e a igreja nasceu no dia de Pentecostes, aqui mesmo neste lugar, no Monte Sião. Vocês podem ver aqui a Torre de Davi, o Monte
Monte de Sião está lá desta forma até hoje. Maria, mãe de João Marcos, aqui na casa dela, começou a igreja. A verdade aplicada desta lição foi esta: cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns aos outros, para o crescimento do corpo e a glória de Deus. Cada um de nós aprendemos, recebemos de Deus, agora temos o compromisso de compartilhar para formar outros discípulos e para Deus ser glorificado. Fazer discípulo. Então, discipulado a lado. Discipulado é estar lado a lado com a pessoa até a pessoa firmar nos caminhos do Senhor. Na lição de número 4, nós estudamos a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Como é bom você ser membro de uma igreja local, receber a assistência da igreja e um local para estar adorando e glorificando ao Senhor. Como faz bem fazer parte de uma igreja local? A importância de ser membro de uma igreja local. Nós nos fortalecemos, abençoamos um ao outro e seguimos na fé, na presença de Deus. O texto áureo desta lição foi Atos capítulo 2, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavas o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, Atos 2, no início da igreja, a igreja se reunia, tinha graça perante o povo, tinha graça diante de Deus, e todo dia havia gente se convertendo. Esta é a igreja primitiva que deixou um exemplo muito grande para nós. Então, abençoado com todas as bênçãos espirituais pela fé em Cristo. A igreja primitiva adorava, buscava o Senhor e também era abençoada. A verdade aplicada dessa lição foi: cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência, no dia a dia, a vivência comunitária cristã, o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Então, frequentar a igreja é muito importante. Nós crescemos espiritualmente, adoramos ao Senhor, compartilhamos da nossa experiência e Deus é glorificado. Então, lá na igreja, nós somos abençoados para ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu vou te abençoar grandemente e tu serás uma bênção. Deus quer que nós sejamos abençoados para nós sermos uma bênção para a sociedade e também para os nossos irmãos. Na lição de número 5, nós estudamos a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Então, quando nós congregamos numa igreja, nós vamos para a igreja, a nossa fé aumenta, a nossa comunhão com os irmãos aumenta. É o que nós vamos ver aqui. Desde o princípio, quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida, eles moravam em cabanas, eles moravam em tipo de barracas. Aí Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai: faz para mim um tabernáculo, faz para mim uma cabana, que eu quero morar no meio do meu povo. Então fez um tabernáculo, um templo montável e desmontável, e assim tinha o tabernáculo lá no deserto. O povo tinha aonde adorar, o povo habitava em volta e tinha onde congregar a prestar o seu louvor e a sua adoração. O texto áureo desta lição foi este: e perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Viu a singeleza que havia na igreja primitiva, a humildade, tudo diante do Senhor. Havia unanimidade, havia uma união entre a igreja. Então, lá no deserto, Deus falou: eu quero morar no meio do meu povo. E eles construíram um tabernáculo. Quando chegou lá em Jerusalém, Deus disse: construa um templo. E Davi preocupou em arrumar material, fazer a planta, comprar o terreno, e depois o seu filho Salomão construiu o templo. Deus quer que a casa dele esteja no meio do povo, para que o povo tenha um encontro com Deus. A verdade aplicada desta lição foi: congregar em uma igreja local é uma das características da pessoa que passa
pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Então, a conversão é um ato, acontece num ato, no momento, no instante, mas o aperfeiçoamento é um processo. E para nós passar por esse processo de aperfeiçoarmos, nós precisamos congregar, frequentar a igreja para que nós tenhamos um aperfeiçoamento cristão. Assim nós podemos definir o que é um templo e o que é uma igreja. A igreja, o povo se reúne no templo. Deus quer ver a igreja unida e reunida no templo para ser abençoada. Na lição de número 6, nós estudamos a relevância da igreja, cumprir o seu papel na integração e discipulado. Então a igreja já existe como comunidade de Deus. Agora, cada pessoa que chega para a igreja faz um discipulado, vai ensinar aquela pessoa a andar nos caminhos do Senhor. Por exemplo, o discipulado começa na integração, ajudar aquela pessoa a fazer parte da família de Deus. É criar condições de chegada e permanência da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela está desgarrada, ela está sozinha, então quando ela é acolhida na igreja, ela vai ser integrada na igreja. Então, pastoreando a 100ª ovelha, Jesus contou a parábola que o bom pastor deixou as 99 no aprisco e foi em busca da 100ª ovelha, porque ela precisava ser integrada. E tem uma frase que a gente gosta muito de repetir, que é muito importante. Quem pastoreará a 100ª ovelha? Quem vai buscar a ovelha perdida? Então, é importante nós buscarmos para que ela se integre também no caminho do Senhor. O texto áureo dessa lição foi este: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Cristo nos recebeu, estávamos nos nossos pecados, mas Ele nos chamou, nos perdoou e nos entregou no reino de Deus. Ele também quer que nós recebamos os outros para estar firme no reino de Deus. Cristo praticou o discipulado e o crescimento da igreja. Então aqui simbolizando Jesus discipulando, integrando a pessoa no reino de Deus. A verdade aplicada dessa lição foi: é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova comunidade. Então, é nosso dever integrar aquela pessoa que está chegando no departamento que ela vai servir a Deus, onde ela vai aprender a palavra do Senhor, o que é uma santa ceia, o que é servir ao Senhor, desenvolver os seus talentos. A pessoa precisa ser integrada e é o nosso dever de discipular a pessoa. Então, o que é discipular? O que é discipular? Fazer com que a pessoa se sinta no seu lar, discipular. É ir de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. A igreja primitiva pregava e discipulava, trazia as pessoas para congregar na presença do Senhor. Discipular, fazer da igreja um lugar aconchegante, um lar, para que a pessoa seja bem recebida. Na lição de número 7, nós estudamos a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Então, Deus quer que nós cresçamos em quantidade e em qualidade. Então, é importante que nós venhamos para a igreja. Crescimento saudável, crescimento na qualidade e na quantidade. Deus quer que aumente o número de membros e também quer que os membros que já integram a igreja cresçam espiritualmente. Como isso vai acontecer? Frequentando a igreja, a casa do Senhor. O texto áureo dessa lição foi: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós vamos frequentar a igreja até que nós atingimos esta posição. Quando? Até a vinda do Senhor nós temos algo a aprender, a crescer na presença do Senhor. Aqui, por exemplo, crescendo na igreja e no conhecimento de Jesus Cristo.
Cristo, aqui ele está olhando como é que está o crescimento dele. E nós olhamos como é que está o nosso crescimento espiritual. O que eu tenho aprendido de novo? Como é que eu estou desenvolvendo os meus talentos, aquilo que Deus tem me abençoado? Deus quer o crescimento da sua igreja. A verdade aplicada dessa lição foi: a vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Então, estaremos sempre em desenvolvimento, sempre subindo um degrau a mais nas coisas de Deus, no caminho do Senhor. Tem que haver um crescimento. O crescimento da igreja é a consequência normal da vida espiritual. Então, se uma igreja está crescendo em números de pessoas, é uma coisa muito normal. Se está crescendo espiritualmente, é também normal. O normal é se não estiver crescendo. Então, o crescimento da igreja é algo normal, é preciso crescer. A igreja viva cresce. Então, nós estamos todo dia em busca de crescimento. Na lição de número 8, nós estudamos a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Se a igreja nasceu no dia de Pentecostes, ela é uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, mantendo a igreja viva na chama do Espírito de Deus, que nos faz amar, dedicar ao reino de Deus de diversas formas. A igreja é pentecostal porque nasceu no dia de Pentecoste, então ela é avivada. Veja este exemplo aqui. As marcas de uma igreja viva. Em torno da igreja está tudo escuro. Não tem a presença de Deus, mas a igreja está viva, a igreja está acesa. Isto é símbolo da presença de Deus dentro da igreja. O texto áureo dessa lição foi: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, houve o batismo com o Espírito Santo, houve um derramar do Espírito, eles foram cheios, pregavam a palavra, falavam em línguas estranhas. Isso estava vivendo o nascimento da igreja. E hoje, o que nós devemos fazer? Seja cheio do Espírito Santo todo dia, porque a igreja primitiva vivia cheia do Espírito Santo, não só no dia de Pentecostes, mas posteriormente mantiveram a chama acesa. E hoje Deus está dizendo: seja cheio do Espírito Santo todo o dia. A verdade aplicada desta lição foi: cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e ter um viver que agrada a Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só para falar em línguas estranhas, mas é para cumprir a missão de pregar o Evangelho e ter uma vida que agrada a Deus, porque o Espírito Santo, ele nos santifica e nós começamos a viver cada dia da maneira que agradamos mais ao Senhor e cumprimos a nossa missão de anunciar o Evangelho. Jesus começou a missão e a igreja continua. No poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Jesus começou, a igreja primitiva deu também o início e nós estamos completando a missão cheios do Espírito Santo. Na lição de número 9, nós estudamos a importância e relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Então, na lição de número 9, nós falamos da importância de contribuir com o reino de Deus. Nós ofertamos, nós dizimamos, nós queremos que a igreja cresça. Então, todo esse envolvimento é fruto da nossa oferta, da nossa dedicação. E como é que Deus quer que nós ofertamos? Prestemos bem atenção. Como é que Deus quer que nós ofertamos? A nossa oferta deve ser periódica. A nossa oferta deve ser individual. Cada um tem o dever de ofertar ao Senhor. A nossa oferta é proporcional, é de acordo, e a Bíblia nos ensina que é de acordo com as capacidades de cada um. E deve ter uma liberalidade, deve ser liberal, não é uma imposição, uma ordem. Nós ofertamos
por liberalidade, por amor a Deus, e é transparente, porque nós vemos para onde as nossas ofertas, nossos dízimos estão sendo aplicados em favor da sociedade e da própria igreja. Relembrando, a oferta é periódica, ela é individual, ela é proporcional, ela é liberal e ela tem transparência, e isso nós glorificamos a Deus em ver o reino de Deus crescer. O textual escolhido para esta lição foi: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Com as primícias, com o melhor da tua renda. Honra ao Senhor, ofertando para que o reino de Deus cresça. Assim, nós ofertamos, às vezes, uma sementinha, mas ela vai crescendo. Contribuição financeira para a igreja. A nossa contribuição gera resultados. Missões, a obra de Deus expandindo, fundações de igrejas e o reino de Deus sendo levado até os confins da terra. A verdade aplicada dessa lição foi: cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, conforme a palavra de Deus. Então, nós cristãos somos abençoados pela existência da igreja. Então, em gratidão, nós dizimamos e ofertamos para que a igreja continue com a sua missão. É isso que Deus quer, que nós zelamos para a manutenção da igreja, porque isso nos faz muito bem e faz o evangelho expandir até os confins da terra. Assim, o dízimo é uma oferta de gratidão por tudo que Deus tem nos dado, e a Deus e à igreja. Então eu sou grato a Deus por ter me abençoado, dado saúde e poder adquirir alguma coisa, então eu vou dizimar. E também sou grato à igreja por pregar a mensagem e me acolher. Isto é gratidão. Dessa forma, quando nós recebemos em cifrão, dinheiro, mas quando nós ofertamos com amor, com liberalidade, periodicamente, dedicando ao Senhor com amor. Isto é ofertar. Na lição de número 10, nós estudamos a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Agora nós estudamos nessa lição que a igreja é uma instituição divina, mas ela também é humana, porque ela está dentro da sociedade, e a igreja tem uma missão a cumprir dentro da sociedade, que é a função social. Assim, a igreja e a sua responsabilidade social. Nós vejamos o que nós podemos fazer para dar assistência social aos necessitados, aqueles que batem a nossa porta, que nós encontramos dia a dia. A igreja tem uma missão social, ela está dentro da sociedade. O textual escolhido para essa lição foi: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casas os pobres desterrados? Então, o que Deus quer? Que repartamos o pão com o faminto. Podemos ajudar, podemos fazer a obra social. Essa lição enfatizou muito isto. Por exemplo, dividir o pão e multiplicar o amor. Se o pão está sendo dividido com o necessitado, é porque o amor está multiplicando. A verdade aplicada nessa lição foi: cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento, pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, conforme a palavra de Deus. Então, nós dedicamos ao Senhor e Deus abençoa a ação da igreja. Assim, ação social em ação. Não é só dizer a minha igreja tem ação social, que a ação social esteja em ação. E aqui nós temos visto isso, a ação social em ação, contribuindo com os necessitados, fazendo a vontade de Deus. Assim, na lição de número 11, o título foi A Importância e Relevância da Igreja na Edificação e Solidificação na Instituição da Família. Na lição de número 11, nós estudamos a importância da família. Cada família tem o seu lar, serve a Deus nas suas casas, nos seus lares, mas quando se junta aqui na igreja, forma a grande família do Senhor, e o Pai está aqui para abençoar a cada um de nós. A igreja é fruto de família, formando o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor.
Dessa forma é melhor a gente ver a família e a igreja. Cada família, mas quando se une, forma a igreja, que também é uma família. O texto áureo dessa lição foi o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Além de viver em comunhão em família, eu quero participar de uma família maior, que é a igreja. E nós sentimos alegres em vir à igreja. Então, a família formadora da igreja. Nós somos uma família, a igreja, e viemos também de uma família e congregamos juntos. Papai trazendo os filhos, crescendo, vários departamentos na igreja, para os homens, mulheres, crianças, juniores, vários departamentos na igreja. Então, a igreja continua a família. A verdade aplicada nessa lição foi: é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, anda em seus caminhos e vive para a glória de Deus. Então, a igreja ensina nós a vivermos em família, além da própria igreja também ser uma família. A igreja incentiva e orienta, e a palavra de Deus orienta a importância da família. Como a família é importante, a família unida e a igreja, a família de Deus, a igreja incentiva o amor, a dedicação dentro da família. Então, na lição de número 12, nós estudamos no dia 22 de setembro, a importância da liderança para conduzir e ensinar a igreja. A igreja é uma instituição divina, mas ao mesmo tempo ela é humana e precisa de uma liderança espiritual, precisa de alguém que coordene todos os trabalhos. Tem a liderança maior e as lideranças dos vários departamentos, mas precisa das lideranças, e Deus levantou pessoas para ocupar essas posições. Então, crescimento equilibrado da igreja em dons e ministérios. O Espírito Santo nos dá os dons, Jesus nos dá os ministérios. Então a gente exerce o nosso ministério com os dons dados pelo Espírito Santo. Deus quer ver a igreja em desenvolvimento. O texto áureo para esta lição foi: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Então, se nós obedecemos os nossos líderes, cumprimos a nossa missão, os nossos líderes vão ficar felizes, porque está vendo o crescimento da igreja, o amor. Em outras palavras, valorize a sua igreja e o seu pastor. Valorize a sua igreja e o seu pastor, o lugar que você vem buscar o alimento espiritual. A verdade aplicada nessa lição foi: o processo de aperfeiçoamento cristão passa, biblicamente, por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Então, Deus deu a incumbência a pessoas para exercer a liderança. E nós, qual é o nosso papel? Obedecer e crescer mais e fazer discípulo, para que nós passamos por esse processo de aperfeiçoamento. Assim, o ministério de ensino numa igreja. Às vezes a gente pensa que é muito simples, e não é bem assim. A igreja tem vários departamentos. A igreja tem o departamento de obreiros, ensino para obreiros, ou tem o círculo de oração, que também é um departamento, tem oração e tem ensino. Tem os jovens, que precisam ter o ensino e uma palavra dirigida para os jovens. Tem adolescentes que precisam de orar e receber ensinamento ao nível dos adolescentes. Tem crianças que nós precisamos assistir, ensinando na linguagem da criança. Tem os varões, os senhores, tem músicos, tem também os músicos que estão estudando, ensaiando, aprimorando a cada dia mais. Tem o coral que louva ao Senhor, que precisa de ensaio, de integração. Tem a nossa escola bíblica dominical. Então veja que dentro da igreja tem vários departamentos. E se uma pessoa quer ser ativa na igreja, vai encontrar um departamento desse para dedicar ao reino de Deus.
Assim, chegamos então à lição número 13, que é essa lição de 29 de setembro de hoje, onde nós vamos estar estudando agora a lição número 13. Até agora nós fizemos uma revisão da lição número 1 até a lição número 12, algo que foi estudado durante o trimestre. Agora, a lição de hoje é a lição de número 13. Qual é o título dessa lição? A relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. O tema da lição número 13 é importantíssimo. Toda a igreja está empenhada em fazer algo para Deus, mas uma coisa, aguardando a volta de Jesus. A qualquer momento, Jesus vem buscar a sua igreja, e a igreja não tardará, e Cristo irá voltar. A igreja está olhando para cima. O mundo aguarda uma tribulação maior no final dos tempos. Nós aguardamos a volta de Jesus. Jesus disse para nós assim: como guardastes a minha palavra da paciência, eu vos guardarei da tribulação que há de vir. A igreja está aguardando a volta do Senhor a qualquer momento. O texto de ouro escolhido para esta lição foi aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está na sua trajetória pregando, ensinando, dando assistência social, fundando templos, fazendo missões, mas com uma coisa, aguardando o aparecimento da volta de Jesus, que disse que não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nós. Então, a igreja continua aguardando. Esta é a nossa grande esperança, a volta de Jesus. A verdade aplicada da lição número 13 é esta: a esperança do nascido de novo, quando a pessoa se converte, está em Jesus Cristo. Uma esperança segura e estável, independente do momento em que vivemos. Então, a pessoa nasceu de novo, integrou-se à igreja, agora está fazendo o seu papel dentro da igreja, mas atento que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. E Jesus vem para buscar a sua igreja. Estamos desempenhando o nosso papel, estamos ensinando, pregando o evangelho para que outros se convertem, mas aguardando aquele grande momento da volta de Jesus. Para esta lição foi escolhido o texto de referência lá da carta de Tito. Olha o que está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus quer que todos se salvam. Ele disse: vinde a mim todos. Aquele que levanta a mão aceitando Jesus passa a ser um escolhido de Deus, passa a ser um filho de Deus. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a igreja, ela foi salva pelo poder de Jesus lá na cruz do Calvário, pelo que ele fez por nós. E agora somos zelosos de boas obras. É o que estamos aguardando a vinda de Jesus. Estamos trabalhando, pregando o evangelho. A qualquer momento Jesus vai voltar, porque a volta de Jesus é a esperança nossa. Jesus Cristo é a nossa esperança. A introdução desta lição também é muito interessante. Encerrando este trimestre, então hoje é a última aula do trimestre. Encerrando esse trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo está esperando a volta de Cristo, porque a palavra de Deus fala da volta de Cristo. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma, segura e firme. Então a esperança é como uma âncora. Assim como a âncora prende o navio, a nossa esperança nos prende ao Senhor Jesus. Estamos caminhando, estamos trabalhando, constituindo família, mas estamos olhando para a volta de Jesus a qualquer momento. Então esse versículo assim: temos essa esperança como a âncora da alma, firme e segura, firme na esperança da volta de Jesus.
No tópico 1, nós vamos estudar o fundamento da esperança. Em que essa esperança está fundamentada? Vamos estudar porque ela não foi inventada por homem algum. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Assim, as promessas de Deus são dignas de confiança. As promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja tem a esperança em Deus e sabe que Deus é fiel para cumprir tudo quanto prometeu, conforme lemos. Então, nós confiamos em Deus porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele disse que Jesus disse que vai voltar, nós cremos que Ele vai voltar e estamos esperando a volta de Jesus no tempo de Deus. Olha aqui a carta aos Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Jesus prometeu que Ele vai voltar, a igreja mantém firme nessa promessa, porque Ele vai voltar no tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, Deus é fiel, Ele vai cumprir no tempo dele a vinda de Jesus. 1.1. Firme nas promessas de Cristo. Ele mesmo prometeu voltar. Além dos profetas e outros pregadores anunciar que Jesus iria voltar, mas ele mesmo fez a promessa que ele voltaria. Antes de sua crucificação e morte, Jesus exortou, animou, instruiu de forma pedagógica os seus discípulos. Olha o que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, ele disse: não fique triste, credes em Deus, credes em mim. Eu estou dizendo que eu vou voltar. Também nos deixou ricas promessas. Olha quem prometeu voltar. O próprio Jesus dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus disse: não fique triste, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou voltar para levar vocês para estar nas mansões celestiais. Jesus prometeu, Jesus voltará. Isso é promessa do próprio Jesus, e as Escrituras e o próprio Deus fala que Jesus vai voltar. Jesus sabia que os discípulos ficariam desorientados e turbados. Agora Jesus está subindo, eles ficaram sem o líder. Mas ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que também voltaria. Por isso confortou com maravilhosas promessas. Olha o que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse: estou partindo, vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, e no final, voltarei para buscar a minha igreja. Reafirmou a nossa adoção como filhos. Ele nos adotou como filhos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O próprio Jesus disse e reafirmou que Ele voltará. E nós temos agora o Espírito Santo nos consolando, nos ajudando a manter uma vida de santidade para aquele grande dia quando encontraremos com Jesus. Assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem disse foi o próprio Senhor. 1.2. A ressurreição de Cristo. Isso também nos prova. Se Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Se Ele está vivo e ressuscitou conforme Ele prometeu, também Ele vai voltar conforme prometeu. Olha bem, Jesus seria entregue aos gentios para que dele se escarnecessem e o crucificassem. Mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou ser entregue, vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas vou ressuscitar no terceiro dia. E quando foi ao terceiro dia que as mulheres foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal dos evangelhos. Nós servimos a um Jesus vivo. A igreja é a igreja do túmulo vazio. Jesus está vivo e presente no meio de nós, e o Espírito Santo também conosco. E se Ele está vivo e prometeu voltar, Ele vai voltar. Olha o que diz lá em Mateus: e o entregarão aos gentios, para que dele se escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo.
E se ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou, e antes de subir ele disse: eu vou voltar, então ele vai voltar. Essa é a nossa fé. Jesus está vivo e está no meio de nós. Então, no livro de Atos dos Apóstolos nós lemos, olha o que está escrito lá: ao qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não segurou Jesus. Ele é vencedor da morte, ressuscitou vivo e todo-poderoso. Paulo ainda escreve: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas Cristo ressuscitou, a nossa fé tem um fundamento. Ressuscitou, está à direita de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Sabe por quê? O túmulo está vazio. Esse é o mesmo lugar onde Jesus foi sepultado. Foi rolada uma pedra, fechou a porta do sepulcro. E quando as mulheres chegaram aqui, no amanhecer do terceiro dia, a pedra já estava removida. A separação entre Jesus e nós já foi removida. Agora nós podemos e temos acesso à presença do Senhor. Jesus está vivo. Este aqui é foto do lugar mesmo do túmulo onde Jesus foi ressuscitado. Então, ele foi sepultado num jardim e ressuscitou. Jesus está vivo. Ele não está aqui. Jesus está vivo. Agora, uma coisa interessante aconteceu quando Jesus ressuscitou. Por que o lenço estava dobrado no túmulo de Jesus? O lençol que estava envolto ao seu corpo murchou enquanto ele passou pelo lençol, mas aquele lenço que estava envolto à sua cabeça, ele dobrou e colocou lá no cantinho do túmulo. E isto era um sinal profético. Quando alguém ia ser hospedado na casa de alguém, se ele gostou da hospedagem, quando ele ia sair no outro dia de manhã, ele dobrava toda a roupa e deixava arrumadinha no cantinho do quarto. Então Jesus ressuscitou, dobrou o lenço dizendo: eu ressuscitei e vou voltar para buscar o meu povo. Esta é uma grande profecia. A Bíblia diz que quando Pedro e João entraram no túmulo, ele viu o lenço dobrado, aí João creu: Jesus está vivo. E se ele está vivo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Na ressurreição, nos é dada a garantia que, assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Não é muito lógico? A nossa fé não tem um fundamento muito rápido e muito bonito? Se Jesus passou pela morte e ressuscitou, nós também passaremos e ressuscitaremos. Ou então seremos transformados a subir, a estar com o Senhor no arrebatamento da igreja. Então a ressurreição de Jesus é muito forte para a igreja e para toda a humanidade. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Que bom saber que muitas pessoas visitam o túmulo de Jesus e ele está vazio. O túmulo está vazio, mas o trono está cheio. Ele está ocupado. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Cristo ressuscitou primeiro, depois aqueles que são de Cristo vão ressuscitar para estar com o Senhor. Olha ainda o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então os mortos que já estão, que morreram com Cristo no coração, ressuscitarão na vinda de Cristo. E nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e do piscar de olhos, a encontrar com o Senhor nos ares. 1.3. A ascensão de Cristo. Cristo não só ressuscitou e apareceu de diversas maneiras para os discípulos. Além de ele aparecer por 40 dias, ele subiu ao céu. E como ele subiu ao céu, apareceram 2 anjos dizendo: do mesmo jeito que Jesus subiu, ele voltará. Então, a ascensão de Jesus ao céu nos dá mais segurança ainda de que ele voltará. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus
foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Então Jesus ressuscitou e subiu ao céu num corpo glorioso. E nós também vamos subir ao céu num corpo glorioso. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre este sublime acontecimento. Então Jesus foi conversando com eles, dizendo que era necessário que ele passasse pelo túmulo, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Ele cumpriu exatamente o que ele disse: olha, por um pouco eu estou com vocês, vou passar pelo Calvário para salvar vocês, perdoar o pecado de vocês, pagar a dívida para com Deus, mas depois vou voltar para o Pai. E qual a outra promessa? Que ele voltará. Quando Jesus estava para subir ao céu, ele apareceu diversas vezes para os discípulos numa casa à beira do mar de Tiberíades, mas a última vez que ele conversou com os discípulos foi aqui no alto do Monte das Oliveiras. Aqui é o Monte das Oliveiras, a Igreja das Nações, aqui é o Getsemane, onde Jesus orava. Então Jesus reuniu com os seus discípulos lá no alto do Monte das Oliveiras, e ali ele foi subindo para o céu. A Bíblia diz para nós no livro de Zacarias: do mesmo jeito que Jesus subiu, naquele dia, os pés dele serão postos sobre o Monte das Oliveiras. Vai descer exatamente onde ele subiu. Aqui o Monte das Oliveiras, o último contato dele, assim, visivelmente com os discípulos. E chegando lá em cima, Jesus foi subindo e conversando com eles. Lá no alto do Monte das Oliveiras tem este monumento, onde as pessoas vão visitar. O lugar onde Jesus subiu. Pode ver que é o lugar mais alto ali de Jerusalém. A gente vê a cidade lá embaixo. Daqui, Jesus subiu ao céu. O profeta Zacarias vai dizer: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Vai voltar no mesmo lugar. Esta é a nossa esperança, a volta de Jesus. Jesus subiu de forma visível. Eles viram Jesus subindo. Enquanto os discípulos se esforçavam para ter o último vislumbre de Jesus, uma nuvem o cobriu. Uma nuvem de glória cobriu Jesus. E os anjos apareceram e reafirmaram a promessa da sua volta. Os discípulos estão orando, olhando, a glória envolveu Jesus. Aí apareceram dois anjos e disseram, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Assim como, do mesmo jeito, no Monte das Oliveiras, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E os discípulos foram contemplando Jesus subindo, e a promessa de que ele voltaria. E hoje, 2000 anos depois, estamos reafirmando que Jesus voltará. Jesus, a volta de Jesus, é a nossa esperança. Então, também foi enfatizado por Paulo, o apóstolo Paulo, que veio um pouco depois. Ele disse, escrevendo para Timóteo: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Hoje, Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está vivo, ele cumpriu todas as promessas que ele disse antes e vai cumprir a outra promessa de voltar para buscar a sua igreja. E assim, ele está na glória intercedendo por nós. O ministério de Jesus teve duas fases. Primeiro, morrendo na cruz para nos salvar. Segundo, está à direita de Deus intercedendo por nós até hoje, até o dia da sua vinda. Então, tópico 2 da nossa lição número 13, a nossa lição de hoje, a esperança do arrebatamento. A igreja aguarda qualquer momento a vinda de Jesus. Os vivos serão transformados, os mortos ressuscitados, e encontraremos com o Senhor nos ares. Olha o que diz a palavra. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei para vós. Você crê em Jesus? Ele disse: eu vou, e foi, mas voltarei para vós. Essa é a nossa esperança. Desde então o nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. Queremos estar sempre com o Senhor.
Olha que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Toda a eternidade com o Senhor. Nessa trajetória nossa, um momento que nós não sabemos, Jesus voltará para buscar a sua igreja, que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Quando ele voltará e os vivos serão transformados a encontrar com o Senhor nos ares. É uma esperança que transcende a compreensão humana. É uma questão de fé. Está escrito na palavra, o que Jesus prometeu, ele cumpriu, então o que falta para cumprir? Também nós cremos em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade e traz motivação para a prática da vida cristã diária. Eu vivo diariamente sabendo que Jesus a qualquer momento pode voltar. Estou cuidando dos meus afazeres, das minhas atividades, mas estou atento que ele pode voltar a qualquer momento. Olha o que está escrito em Mateus, Jesus dizendo: vigiai, pois que não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia e uma hora, mas andamos, trabalhamos, sabendo que a qualquer momento a trombeta vai soar e Jesus vai voltar. Então, para isso ele disse: vigiai, esteja sempre atento, vigiai, ninguém sabe o dia e nem a hora. Vigiai, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. 2.1 Promessas de arrebatamento. Existem promessas bíblicas que uma pequena fé já crê que Jesus vai voltar e é o suficiente para ter uma vida reta diante de Deus, preparado para subir com Jesus. Então, Jesus prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja. Então, ele prometeu: não vos deixarei órfãos, vou levar vocês para as mansões celestiais. Olha o que está escrito em Hebreus: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a sua salvação. Então ele está dizendo: morreu para nos salvar, apareceu uma vez, agora vai aparecer a segunda vez para buscar aqueles que se converteram e estão servindo a Jesus. Eu penso que as gravuras aumentam a nossa visão da esperança na volta de Jesus. Jesus vai voltar, as escrituras dizem que ele vai voltar, os anjos disseram que ele vai voltar, o próprio Jesus disse: eu voltarei, e nós estamos esperando a volta de Jesus. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo. Lembra da Rebeca? A Rebeca morava numa terra muito distante e ela foi buscada pelo Eliezer, que é símbolo do Espírito Santo, para encontrar com o noivo chamado Isaque. Isaque é o símbolo de Jesus. A Rebeca foi levada ao encontro de Isaque, do mesmo jeito que a igreja vai ser levada ao encontro de Jesus. Então, lá em Tessalonicenses diz ainda mais, reafirmando: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o arrebatamento da igreja é a nossa esperança. A volta de Jesus é a viva esperança, é a firme esperança de que ele vai voltar. Então, Rebeca é símbolo da igreja. Ela estava ali como ovelha, cuidando de ovelha, esperando a volta, esperando ser encontrar com o noivo. E ela foi levada para o encontro de Isaque. Do mesmo jeito que a igreja, a qualquer momento, vai ser arrebatada para encontrar com Cristo, em nome de Jesus. Estamos esperando a volta de Jesus. O encontro com o noivo se aproxima. Do jeito que a Rebeca esperava encontrar o noivo, a igreja está esperando encontrar com Jesus nos ares. 2.2 Como será o arrebatamento? A gente fica curioso, como será o arrebatamento? As escrituras nos dizem como será o arrebatamento. Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que
a volta de Jesus acontecerá. Existem muitos estudiosos interpretando a Bíblia e todos eles afirmam: Jesus voltará. Jesus voltará. Vai acontecer a volta de Jesus. Não sabemos quando, mas sabemos que ele vai voltar. Olha o que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então ele está querendo dizer, será inesperado o momento da volta de Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora e não sabemos a estação. Qual estação será que Jesus vai voltar? No inverno? No verão? No outono? Na primavera? Não sabemos. Sabemos de uma coisa, que ele nos mandou vigiar, aguardar a vinda de Jesus. Então, nossa esperança na vinda do Senhor, sempre olhando para o céu. A qualquer momento Jesus vem nos buscar. Neste acontecimento está prefigurado no Antigo Testamento através do Enoque. O Enoque foi um homem que andou com Deus, mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Chegou um momento que Deus levou Enoque para andar com ele, e Enoque não experimentou a morte. Vai chegar o momento que Deus vai levar a igreja para estar com ele. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o para si o tomou. Foi arrebatado, assim como a igreja vai ser arrebatada. Um homem que andava com Deus aqui na terra, passou a andar com Deus lá no céu. O apóstolo Paulo nos instrui a respeito desse dia glorioso. Paulo fala muito sobre ele, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O nosso consolo é saber que Jesus vai voltar. Trombetas soarão e Jesus vai voltar. A volta de Jesus em glória. 2.3. O resultado do arrebatamento. Se vai acontecer um arrebatamento, estudamos como ele vai acontecer, vai ter um resultado lá em cima. Então vamos ver de perto agora. Teremos nossos corpos glorificados. Então, nosso corpo será transformado num corpo igual ao corpo de Jesus, um corpo transformado. Olha o que está escrito em Coríntios. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então, Paulo escrevendo disse, esse corpo mortal vai ser transformado num corpo glorioso igual ao corpo de Jesus. Entraremos para as mansões celestiais preparados por Cristo desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, Deus já tem preparado as mansões celestiais para aquele que levantar a mão e aceitar Jesus como seu Salvador, arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e assim ter o nome escrito no livro da vida. As mansões celestiais nos aguardam. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Desfrutaremos de paz e prazer. Olha, o que mais nós queremos neste mundo e muitas vezes não encontramos? Lá teremos paz e alegria. Olha o que João escreveu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós veremos Jesus num corpo glorioso e teremos um corpo glorioso. João escreveu assim. Então, entrando pelas mansões celestiais, entrando no reino celestial. Tópico 3, e já o último tópico da lição. A recompensa da esperança. Gente, nós temos uma esperança, vai ter uma recompensa lá no céu, lá na glória. E além da recompensa que Deus nos abençoa tanto aqui com tantas bênçãos materiais, mas também a bênção da vida eterna na presença de Deus. Vamos ver um pouquinho essa parte agora? Temos a serena certeza de que, andando em obediência e pelas ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Se somos obedientes, nós vamos ter uma recompensa. Toda obediência tem uma recompensa.
Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se o que você está fazendo agrada a Deus, então você vai receber a recompensa. Então você vai receber a recompensa. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus prometeu que nosso trabalho terá uma recompensa. Então, a nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. Quem tem esperança, persevera. É a esperança que, apesar de muitas fadigas e aborrecimento, nos leva em viver labor de amor. Estamos lutando neste mundo, caminhando, trabalhando, conquistando, mas com uma esperança que tem uma recompensa lá em cima. Olha o que está escrito em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Continua firme na presença do Senhor até a volta de Jesus e nós receberemos o galardão, a nossa recompensa. 3.1. Gozo e alegria na vida presente. Olha, além de nos abençoar lá no futuro, já temos alegria no presente, porque se nós não conseguimos tudo que nós queremos nessa terra, mas uma coisa é certa: estaremos na glória com o Senhor. O princípio da esperança se estende até a eternidade. No momento que a gente aceita Jesus, já entramos na caminhada rumo à eternidade. Mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos dessa vida. Deus nos abençoa nessa vida com bens materiais e, além do mais, tem uma vida eterna nos aguardando. Olha o que o salmista diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. A esperança está posta em quem? No Senhor, que disse que voltará. Então a volta de Jesus é a nossa esperança. A minha esperança está na volta do Senhor. Assim, com esperança, temos alegria na vida. Estamos neste mundo, não estamos satisfeitos com tudo, mas temos uma alegria de saber que temos uma mansão celestial nos aguardando. Podemos exercer a paciência e suportar as aflições com a firme certeza de que um dia descansaremos. Então, vai haver uma recompensa na presença de Jesus. Olha o que está escrito no livro de Lamentações. Um livro de lamentações, de lamentos, tem um versículo muito bonito: bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então Deus nos dá alegria de saber que vamos morar eternamente com o Senhor e também nos dá alegria para sobrepujar toda a vida que nós estamos passando aqui na terra. Caminhamos, enfrentamos barreiras, mas olhando para Jesus com a esperança no coração. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. 3.2. Reinar com Cristo. Olha aí, hoje Jesus reina. Ele é o rei do reino que nós oramos. Venha o teu reino. Mas naquele dia nós vamos reinar com ele. Vamos estar ao lado dele com o corpo glorificado igual ao dele e reinar com ele. Olha o que diz as Escrituras. A redenção consumada por Jesus Cristo fez com que os que estão em Cristo sejam designados, dentre outros, um sacerdócio real. Jesus falou para nós que nós somos um sacerdócio real, ou seja, um sacerdócio do rei. Nós somos sacerdócio real do rei, trabalhamos para Jesus. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos uma geração eleita, um sacerdócio do rei. Somos sacerdócio do rei Jesus, um sacerdócio real. Temos um sacerdócio real. A redenção aponta para a natureza real, a natureza de Cristo, pois serve ao Rei dos Reis e assim participa da sua natureza real. Essa verdade expressa o resultado da perfeita redenção operada por Jesus Cristo. Então Jesus nos salvou da condenação eterna, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz e diz que nós vamos morar neste reino com ele. Esta é a grande promessa. Olha o que está em Apocalipse.
E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, no milênio, Jesus está governando sobre a terra e nós reinaremos com Cristo. Olha aí Apocalipse 20 também. E vi tronos. João falou que viu tronos, não só o trono de Deus, mas viu outros tronos, onde Jesus está dizendo, vocês vão reinar comigo. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, reinar com Cristo. Então, Jesus está gloriosamente reinando e nós vamos reinar com Cristo também. Por isso João disse, eu vi tronos. A identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus deve conduzir-lhes a viver em gratidão, viver em adoração, viver em santificação, uma ação evangelizadora, expectativa quanto à vinda plena do reino de Deus. Tudo que Jesus fez por nós, para que nós vivemos agora gratos, alegres, crendo na volta de Jesus. Mateus 6. Jesus ensinando a gente a orar, venha o teu reino, o reino de Deus já começou, e depois seremos arrebatados para continuar nesse reino lá em cima. Então, entraremos no reino pelos portões celestiais. 3.3, a manifestação futura. Muita gente tem dúvida com respeito ao futuro. A igreja tem certeza do futuro, que é na presença do Senhor. Olha o que diz a nossa revista. Vejamos o caráter escatológico, futuro, da esperança dos que estão em Cristo. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Primeira vinda de Jesus, para nos arrebatar, a encontrar com Ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, andando nessa terra, vivendo na terra, pensando nas coisas do céu, nas coisas lá de cima. O nascido de novo, a pessoa convertida, já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida. Já temos uma vida nova, uma vida de pessoa salva, que tem certeza que o nome está escrito no livro da vida. Mas um dia nós estaremos lá, de fato, na presença do Senhor. E também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, pois a nova vida já começou. Para quem aceitou Jesus, a nova vida já começou. É só aguardar a vinda de Jesus e estaremos com Ele na glória. O começo de uma nova vida é hoje, no momento que você aceita Jesus como seu Salvador. A segunda vinda do Senhor marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Então teremos uma natureza semelhante à de Jesus, um corpo glorificado, assim como Jesus tem. Aparecerão com Cristo revestido da sua glória, confirmando a verdade que quem tem Cristo como Salvador e Senhor, possui também o reino. Se eu tenho Cristo no meu coração, Ele é o Rei, o dono do reino, então eu também tenho direito a este reino. Isso que nós queremos dizer nesta manhã. O reino de Deus chegou, aceitou Jesus, já entrou no reino de Deus. E depois estaremos para sempre com o Senhor. Terminando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, gostaria de lembrar a vocês que estudamos no tópico 1 o fundamento da esperança. E o que nós aprendemos? Aprendemos, a igreja sabe que a sua esperança está em Deus e que Deus é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Estudamos no tópico 1. Deus é fiel para cumprir o que prometeu, que Ele voltará. No tópico 2 nós estudamos a esperança do arrebatamento. Essa é a nossa viva esperança, que Jesus voltará. Então, o que aprendemos? Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei para vós. Jesus disse: eu vou, mas tornarei para vós. Continua firme na presença do Senhor.
No tópico 3 nós estudamos a recompensa da esperança. Então vale a pena esperar, porque seremos recompensados. Olha o que diz: Deus coroará de honra e glória a sua igreja, dando-lhe uma posição de honra. João disse: eu vi tronos, posição de honra. Assim nós podemos fazer uma conclusão final. As verdades do Evangelho se fundamentam de forma segura e inabalável. Segurança inabalável. Jesus Cristo é a base da esperança cristã. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus e a vida eterna em Cristo é a maior esperança. Ter vida eterna com Jesus é a maior esperança. Então, o que diz lá em Tito? Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a volta de Jesus. Esta é a bendita esperança, a marca do cristão. O que marca o cristão aqui na terra é esta bendita esperança. Vai conversar com o cristão, ele está sempre falando que Jesus vai voltar, ele tem uma bendita esperança, ele continua firme, uma viva esperança. Jesus vai voltar, Jesus é a nossa esperança. A esperança da volta de Jesus. Que Deus nos abençoe guardando a sua palavra. Deus abençoe a todos vocês, porque crer em Jesus e na sua volta, mantendo essa esperança viva até o momento da vinda de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.